Olá pessoal, vamos abrir nossas Bíblias. 1 Samuel, capítulo 14. Se todos acharam, vamos ler 1 Samuel, capítulo 14, do versículo 1 ao 23. Sucedeu que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro: Vem, passemos a guarnição dos filisteus que está do outro lado, porém não o fez saber a seu pai. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira em Migron, e o povo que estava com ele eram cerca de 600 homens. Aías, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a estola sacerdotal. O povo não sabia que Jonatas tinha ido. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha íngreme e o do outro outra. Uma se chamava Boezes e a outra Sené. Uma delas se erguia no norte, de fronte de Micmas, a outra ao sul, de fronte de Geba. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: Vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então o seu escudeiro lhe disse: Faze tudo segundo inclinar o teu coração, eis-me aqui contigo, a tua disposição será a minha. Disse, pois, Jonatas: Eis que passaremos aqueles homens e nos daremos a conhecer a eles. Se nos disserem assim: Parai até que cheguemos a vós outros, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém, se disserem: Subi a nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou nas mãos, isto nos servirá de sinal. Dando-se, pois, ambos a conhecer a guarnição dos filisteus, disseram estes: Eis que já os hebreus estão saindo dos buracos em que se tinham escondido. Os homens da guarnição responderam a Jonatas e a seu escudeiro e disseram: Subi a nós, e nós vos daremos uma lição. Disse Jonatas ao escudeiro: Sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então trepou Jonatas de gatinhas e o seu escudeiro atrás, e os filisteus caíram diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás dele. Sucedeu esta primeira derrota, em que Jonatas e o seu escudeiro mataram perto de 20 homens em cerca de meia geira de terra. Houve grande espanto no arraial do campo e em todo o povo, também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram, e até a terra se estremeceu, e tudo passou a ser um terror de Deus. Olharam a sentinela de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se dissolvia, correndo uns para cá, outros para lá.
Então disse Saul ao povo que estava com ele: Ora, contai e vede quem é que saiu dentre nós. Contaram e eis que nem Jonatas nem o seu escudeiro estavam ali. Saul disse a Aías: Traze aqui a arca de Deus, porque naquele dia ela estava com os filhos de Israel. Enquanto Saul falava ao sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus crescia mais e mais, pelo que disse Saul ao sacerdote: Desiste de trazer a arca. Então Saul e todo o povo que estava com ele se ajuntaram e vieram à peleja, e a espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto. Também com os filhos dantes havia hebreus que subiram com eles ao arraial, e também estes se ajuntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel que se esconderam pela região montanhosa de Efraim, que os filisteus fugiram, eles também os perseguiram de perto da peleja. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e a batalha passou além de Bet-Aven. Até o versículo 23 nós lemos. Pessoal, o Deus que nós cremos não é visível aos nossos olhos. Nós não podemos tocá-los com a nossa mão. Quando nós clamamos por Ele, não escutamos uma voz nos respondendo. Então, para uma pessoa que não tem fé, crer em Deus em si, para ela é algo incompreensível. Mas, realmente, quando existe essa fé em Deus, e poder enxergar o grande trabalho de Deus, é muito gratificante, né, o fato de saber que Deus está conosco. Vivendo a minha vida também, né, por muitas vezes eu cometo meus erros, eu tenho minhas fraquezas. E uma coisa que me dava muito medo era esse pensamento que dizia: será que Deus vai parar de trabalhar no meu coração? Outras coisas não importam tanto. Não importa com que pessoa eu não possa ter uma boa relação, com que pessoa eu acabe me distanciando, me separando. Porém, se o Senhor Deus está comigo, eu sempre considerei que nada seria um problema. Nenhuma pessoa ela é constante, né? Sempre seu coração muda. Também o jeito de pensar muda. Pessoas que eram próximas até ontem, hoje podem ser pessoas muito distantes. A maioria das pessoas tem essa relação, que se vê proveito na outra pessoa é seu amigo, e quando vê que não tem mais nenhum proveito, já não tem mais relação. Só Deus, Ele foi exato. E a minha relação com Deus, sabe, era algo muito melhor, incomparável com a relação de qualquer ser humano. Já se passaram 58 anos da minha salvação. E se eu tivesse passado esses 50 anos voltado para uma única pessoa, com certeza eu teria passado por muitos problemas. Mas Deus, já que é Deus, Deus Ele sabe que não é sempre que eu estou acertando, fazendo as coisas certas, eu vou estar errando, vou ter necessidades. E sempre que eu vou para um lugar errado, fazendo alguma coisa errada, sabe, eu sinto, nossa, isso está errado, está um pouco estranho. E quando eu abro a Bíblia nesse momento e verifico,
Eu sinto pela palavra de Deus que meu coração já está se desviando do coração de Deus. 삶을 점점 이제 하나님에 의해서 내 모든 삶이 되어진다는 걸 느끼고 경험합니다. E durante a minha vida eu pude sentir e experimentar que toda a minha vida estava sendo voltada para Deus, né, pela condução dele. É diferente de quando nós temos uma relação como pessoas. Eu não estou falando que pessoal, essa relação com as pessoas é inútil, que não necessita. Não, não é isso. Mas quando nós unimos o coração com Deus, 하나님 나를 도우셨어요. Deus quando me ajuda, 하나님 나와 같이 길을 걸어갈 때 quando Deus caminha comigo, 내 혼자 느낄 수 있는 다른 사람 어느 누구 느낄 수 있는 다 하나님 같이 길을 걸어가고 있어. 행복하고 만족. sabe, sentir uma felicidade, uma satisfação que as outras pessoas jamais vão poder te dar. Por quê? É Deus que está contigo. 그러면서 이제 서서히 하나님께서 나와 일하는 걸 기뻐하시는 걸 알 수 있어요. E eu sinto que Deus, ele se alegra em trabalhar na minha vida. 우리가 2020년 들어서 Entrando no ano de 2020, 겨울 수양회를 마치고 já terminamos nosso 코로나가 막 일어나기 retiro de inverno, né? E aí começou o coronavírus. 3월 달에 뉴욕에서 CLF 캠프를 준비하고 E nós estávamos em preparo para o CLF de Nova York no mês de março. 그 2월 중순쯤 이제 제가 뉴욕을 들어갔어요. E do meio ou até o final, foi pelo final de fevereiro, eu estava 사람들이 indo para os Estados Unidos. 그래서 한국인 입국을 금지하는지 모르는 E naquela época já estava tendo aquele boato de que os Estados Unidos poderia impedir, né, o ingresso de coreanos no país. 조선일보에서 미국 대통령이 무슨 담화문이 있다고 E no dia que eu estava partindo para os Estados Unidos, eu escutei que teria um pronunciamento, né, do presidente dos Estados Unidos. 끊는 그곳에 서서 E eu, sabe, estava parado ali no local onde eu recebo o meu cartão de embarque, né, no aeroporto. 대통령 이제 보좌관이 하는 그 담화문을 듣고 있어요. E eu vi, né, lá sendo transmitido no aeroporto, o pronunciamento do presidente. 뭐 자세히 알아듣지 못하지만 E por eu não saber inglês, eu não pude ter compreensão total do que ele disse, 하는 건 아니까 mas eu sei que ele fala Korea, né? 금지하면 그 이야기하면 내가 미국 가는 비행기를 타면 손해죠. E se ele fala Korea ali, dizendo que vai impedir a entrada dos coreanos no país, eu não posso ir para lá, né? Meu avião estava para as 10h30 e eu escutei até as 10 horas. 아마 끝이 났고 Terminou o pronunciamento do presidente, 그걸 금지하는 그런 말이에요. mas não teve nenhuma palavra que dizia que os coreanos seriam impedidos de entrar nos Estados Unidos. Então eu peguei minhas coisas, tomei um avião e fui para Nova York. 그때 이제 뉴욕에 막 코로나 막 생기기 시작해요. Depois que eu cheguei em Nova York, começou a se expandir muito, né, o coronavírus. 교회는 저녁마다 뉴욕에 있는 큰 교회들 찾아가 집회를 했어요. E na primeira semana, né, todos os dias nós íamos em grandes igrejas fazer conferências. Eu fiquei por 2 semanas. 첫째 주간에는 제가 아틀란타하고 워싱턴, 필라델피아 세 개 도시를 방문한 그곳에 있는 한국 교회 일반 교회 목사님들을 만났어요. E na segunda semana eu fui para Washington, Filadélfia e Atlanta, né? E ali conheci muitos pastores e fui pregar em muitas grandes igrejas. 많은 목사님들이 와서 저희 늦게까지 제가 성경 이야기를 Principalmente em Filadélfia, muitos pastores estiveram conosco e eu tive que pregar até muito tarde da noite. 필라델피아도 우리는 자고 내일 아침 일찍 뉴욕에 가기로 했는데 E nós havíamos planejado naquela noite, né, dormir e no dia seguinte cedo voltar para Nova York. 뉴욕 주지사가 200명 이상 되는 집회를 금지한다는 발표를 했어요. Só que naquele dia, de noite, né, teve o pronunciamento do governador de Nova York dizendo que iriam proibir qualquer tipo de reunião acima de 200 pessoas. 그래서 뉴욕에 Era cerca de 10 horas da noite. 자 이제 200명 이상 되는 집회를 금지했는데 E eles haviam proibido, né? Então, desde então, qualquer tipo de reunião 1000명을 para acima de 200 pessoas. 사는 걸
E nós pensamos, então, em fazer um CLF meio que em grupos, né, pequenos de até 200 pessoas. 하나 두 개 정도 나누면 가능할는지 몰라도 Só que, pessoal, se fosse tipo 2, 3 grupos, poderia até ser possível. 10개 넘는 그 캠프를 나누는 게 불가능해요. Mas fazer um evento com um grupo de 200 pessoas para 3.000 pessoas, ou seja, tipo 15 grupos, era impossível. E nós sentimos que nós não tínhamos como continuar com o CLF. E o gratificante aqui, 에서도 우리 캠프에 참석한 많은 목사님들이 막 비행기표를 준비하고 했는데 muitos pastores do exterior do mundo inteiro haviam preparado suas passagens aéreas para participar do em Nova York. 이틀 정도 돼서 그랬다면 E se o governador de Nova York tivesse feito o pronunciamento, por exemplo, 2 dias antes do CLF, muitos pastores já haveriam 전이라고 해서 너무너무 고마워요. tido partido assim, né, do seus países para ir para Nova York, mas ele se pronunciou 4 dias antes do nosso evento, por isso teve tempo hábil suficiente para que as pessoas do exterior não viessem. 이제 오는 비행기도 여유가 있지 않았습니다. E não tinha mais também folga nos aviões que vinham da Coreia também. 비서 2등석 비행기표를 사줬는데 Como meu filho comprou uma passagem 아내하고 자리에 executiva para mim e me deram um assento separado da minha esposa. 나 우리 부부인데 왜 같은 자리를 안 줬냐고 물어봤어요. E eu fui, né, perguntar sobre isso. Olha, eu e minha esposa, nós somos casados, por que me deram lugares separados? 이게 많이 나니까 Só que quando nós fomos ver isso, né, eles verificaram meu nome e falaram: Senhor, 1마일 이상 타서 그 밀리언 마일 o senhor é um passageiro de milhões, né? São passageiros que têm mais de milhões de pontos acumulados, né? Porque a gente anda muito de avião. 마일리지 조금만 주면 1등석을 주겠다. E ele falou assim: olha, se pudermos acrescentar um pouco mais de milha, vocês podem ir de primeira classe. 가세요. 제가 제 마일리지. E a minha filha falou: pai, pode ir, vai de primeira classe, eu vou acrescentar as minhas milhas. 마일리지 수고 받으셨어요. Então ela, né, acrescentou as suas milhas e nós fomos de primeira classe para a Coreia, eu e minha esposa. 여러분도 가능하면 1등석 가면 좋습니다. Pessoal, se possível, é muito bom andar de primeira classe. 인천공항에 내렸는데 Então chegamos no aeroporto de Incheon 제가 하나님 합게 너무 감사했던 e uma coisa que me deu muita gratidão perante Deus 비행기가 딱 내렸는데 é que assim que o avião desceu, veio um anúncio 그대로 앉았어요. dizendo para que ninguém se levantasse, todos se mantessem sentados. Aí começaram a entrar alguns funcionários do aeroporto no avião 1등석은 다 나가라. e eles ordenaram para que as pessoas da primeira classe apenas saíssem. 나중에 알고 보니까 E depois nós fomos ver que 안에 코로나 확진자가 일어나가지고 dentro do avião tinha uma pessoa infectada com corona. 전부 다 검사를 해야 하고 뭐 그런 과정이 있습니다. E todos ali na aeronave, tirando a primeira classe, tiveram que passar por exames, né? 이제 한국에 와서 Fazendo os testes. 저도 이제 CLF를 못했으니까 E isso me deixou muito grato. E voltando para a Coreia, já que nós não pudemos fazer o CLF, 그래서 우리 캠프에 올려오시면 많은 분들이 뭐 어떻게 하고 언제부터 할게 될 거냐 뭐 그런 의논들이 많아요. tiveram que tentar se organizar novamente, né, para dar um feedback para as pessoas do exterior que tinham comprado suas passagens para vir para o nosso evento. 온라인으로 부활절 행사를 했습니다. E após isso tivemos o evento de Páscoa, né, que foi feito pela primeira vez online. Anualmente nós sempre fazíamos no ginásio de Sky Dome, mas por causa do coronavírus também estava proibido, né? 그 행사를 했는데 Por isso, pela primeira vez nós tivemos nosso evento de Páscoa online. 첫날 부활절 새벽 오전 저녁을 했는데 Então no primeiro dia nós precisamos do culto de madrugada, o culto da manhã e o culto da tarde. 첫날 그 행사를 한국어, 영어, 중국어, 그다음에 에스파뇰 그리고 불어 5번으로 했는데 E foi transmitido em 5 idiomas diferentes, né? Que era Coreia, inglês, chinês, francês e espanhol. 우리 자매가 E a irmã que traduziu para o espanhol 에스파뇰에 그날 말씀을 듣고 구원받은 사람이 4,000명이 댓글을 올렸다. só disseram que naquele dia, escutando a palavra, né, a pregação, a tradução dela, 4.000 pessoas haviam postado testemunhos de salvação. 구원을 한 100명 받으면 10명 정도 글을 올린다고 봐야 하는데 Geralmente, por exemplo, pessoal, se 100 pessoas recebem a salvação, 10 pessoas vão dar seus testemunhos. 에스파뇰
에스파뇰을 듣고 그러면 4,000명이라면 Mas se só do idioma espanhol 4 mil pessoas postaram seus testemunhos, 언어 가진 사람들 적어도 한 50만 명은 돼야 한다. então isso quer dizer que pelo menos 50 mil pessoas do idioma espanhol escutaram a palavra. E aquilo me deixou muito chocado. Depois, eu escutei que em cada culto, 2 milhões de pessoas haviam participado da pregação, né, do nosso evento de Páscoa. 우리가 한번 집회하는데 10,000명이 모이는 집회도 힘드는데 Pessoal, a gente parece que não é nada, mas quando nós fazemos um evento presencial, é muito difícil reunir 10 mil pessoas. 힘을 가지고 우리 교회 집회에 부활절 행사에 들어오면 Mas 2 milhões de pessoas com interesse na pregação entraram no nosso evento, em cada culto. 해서 5월 10일부터 집회를 했는데 E após, né, o nosso evento de Páscoa, nós planejamos nossa conferência de maio. 11시간을 했는데 E eu preguei 11 vezes, sendo que cada pregação tinha 90 minutos. 방송국 중계해 달라고 부탁을 E nós pedimos, né, os missionários do mundo inteiro pediram para emissoras para que pudessem transmitir. 안 되는 방송국에서 중계를 했어요. E no começo, somente algumas emissoras aceitaram a transmitir minha pregação. 6개의 방송국이 우리 그 집회를 중계해 Mas no final, 276 emissoras haviam transmitido, né, nossas pregações. 그때 깜짝 놀랐습니다. E eu também fiquei muito assustado, muito chocado com aquilo. 나가면 전 세계가 뒤집어지는 같이 Eu senti que por onde a palavra pregada ia, né, o mundo virava do avesso. 감각이 둔한 사람인데 Eu sou uma pessoa assim muito endurecida para ter sensibilidade nessas coisas. 사실 믿어야 할 것인가? E eu ficava pensando, será que eu posso acreditar nisso? 처음에 집회할 때 우리 캠프에 온라인 들어온 사람이 1억 3천만 명이었어요. Disseram que na primeira conferência que tivemos, as pessoas que entraram online foi de 130 milhões, mais ou menos. E eu falei, contabiliza isso direito, pensa direito. 제가 점점 이제 방송 중계하는 방송이 늘어나면서 E já que estava aumentando o número de emissoras que estavam transmitindo nossas pregações, foi para 500 milhões, 우리가 마치 foi para 600 milhões. 넘는 사람들이 우리 캠프에 들어와서 말씀을 듣고 E quando nós terminamos, cerca de 1 bilhão de pessoas foram contabilizadas, né? 1 bilhão de telespectadores escutaram a nossa pregação. 숨겨진 이후에 어느 시대도 없었던 일이고 Pessoal, isso é algo inédito desde a fundação do mundo. 한 개의 교단이 그럴 수는 있지만은 Você pode ser que uma denominação de uma igreja possa fazer isso, sabe? Reunindo todas as suas igrejas. 세계가 저대 방송 Mas o mundo inteiro estava escutando apenas a minha pregação. 교단이 있어요. There is a denomination called the Assembly of God. 한 교단이 있는데 Tem a igreja Assembleia de Deus e tem a Igreja de Deus. 제일 큰 교단이 And these São as maiores igrejas do mundo. Dos Estados Unidos, né? Da América, certo, né? Certo, ele é americano. 교단 굉장히 많은 분들이 우리 말씀을 Então, muitas pessoas ali, né, dessas igrejas, escutaram a nossa pregação também. 저는 주님 I said, Lord, E, Senhor, 우리가 뭔데 eu penso, quem somos nós? Quem sou eu? 하나님 이런 일을 하셨습니까? that you allow Para o Senhor Deus permitir nós fazermos esses trabalhos. Eu fico muito comovido. 정말 사실인데 믿어지지 않아. É verdade, mas eu não consegui acreditar. 확인하면 사실이지만 Se para verificar, realmente é verdade. 점점 늘어나는 거예요. Aquele número continuamente crescia. 거의 전 세계 대부분의 방송국이 우리를 방송해줬다고 해도 과언이 아니에요. even if Sabe, a maioria, nós podemos falar que a maioria dos países transmitiram a nossa pregação. the reason for it is very simple. E, sabe, 복음은 o motivo disso é muito simples. Foi para pregar o Evangelho de Deus. 또 아니에요. Pessoal, eu não sou nada. Eu não sou uma pessoa que não sou nada. 합창단이 오늘 아침에 제가 합창단 노래 정말 너무 감격. Hoje de manhã eu escutei o louvor do Coral Graças e, sabe, realmente é muito emocionante. 노래 어떻게 저렇게 부를까? Eu fico pensando, nossa, como será que eles podem cantar assim? 정말 이제
더글러스 형제가 베이스를 했고 O irmão Douglas, né, ele cantou o tom baixo. 음의 조화가 너무 신기해. E sabe, a harmonia que é criada pelas vozes dele é algo assim inacreditável. 저렇게 다 Como será que podem cantar dessa forma? 저희들 합창 전문가 아무도 없었습니다. Pessoal, para falar a verdade, não há nenhum membro ali do coral que era especialista em música. And my daughter, A minha filha foi a única que estudou música ali. 그렇게 가고 싶어 했습니다. and my daughter really wanted to go to music. Ela queria muito, né, ir para a escola de música. 가난해서 근데 상상도 못. Eu, quando ela pedia isso, nós éramos muito pobres. Eu nunca imaginei poder enviar ela para uma escola de música. 이제 공부를 했는데 Só que ela começou a estudar depois dos 30 anos de idade. 30. 제가 그 합창단이 시작할 때 When the E quando começou o Coral Graças, 한국의 유명한 피아노 트리오가 했잖아요. era uma época que havia se desfeito, né, um trio de pianistas muito famoso na Coreia. very famous Eram pianistas muito famosos. 제가 그거를 쓰면서 그거를 제가 E as pessoas, eles uma vez relataram o porquê se desfazer o grupo. Porque todo mundo pensava, nossa, um grupo nessa qualidade, nesse nível, tem que permanecer. Só que eu vendo aquela reportagem sobre eles, 트리오 세 사람이 마음에 안 맞았다. a reportagem dizia, os três não tiveram, assim, o mesmo coração, né? Eles não entraram no acordo. but a choir 3 pessoas. Pessoal, um coral tem no mínimo 30. 합창단을 하면 거의 대부분 자기가 다 제일 잘한다고 그렇게 생각해요. E num coral, né? Geralmente num coral, todos os músicos pensam que ele é o melhor. very interested Eles têm muito interesse no que eles fazem, né, individualmente. 흔치 않은데 E não é simples você conduzir um coral com tantas pessoas para tomar conta. Imagina, um trio se desfez porque não combinavam. 우리가 200명 가까이 되는 합창단을 가지고 있는데 Hoje, o nosso Coral Graças tem cerca de 200 pessoas. 30명을 어떻게 우리가 이끌어가지? Só que naquela época pensamos, como nós poderemos, sabe, conduzir 30 pessoas? Eu não tinha coragem para começar. he was not confident 그 다음에 이제 우리가 생각한 게 뭐냐? E depois nós pensamos, was 하나님 복음을 위해서 뭐냐? vamos fazer para o Evangelho de Deus. 우리는 그때부터 크리스마스 칸타타를 시작하기 시작. Foi por isso que nós começamos o cantata de Natal. 우리는 이제 복음을 위한 노래를. Vamos cantar para o Evangelho. 근데 이 복음을 위한 노래를 하고 반드시 메시지를 E sempre que eles pregavam, né, pela música, eles cantavam para o Evangelho, depois eu pregava a palavra. 어려움이 많았어. É lógico, teve muitas dificuldades, muitos problemas. 내가 하나님 얘기도 종교 집회라고 했어. and some venues Tiveram muitos locais, né, que reclamaram comigo, me impediram de falar porque era de Deus, né? 그래서 내가 싸웠어요. E eu tive que brigar com eles. 하나님 그럼 다 종교 집회냐? Ah, se eu falo Deus, tudo é religioso? 대한민국의 국민이 하나님을 보아서 노래 그게 다 종교 집회냐? Até no hino nacional da Coreia tem, sabe, Deus nos console, por quê? Isso é religioso? 국민 저 뭐야 애국가 국민을 나오는데 Até no hino nacional da Coreia fala Deus, tem a palavra Deus. Eu falei, por que eu não posso falar de Deus aqui? 하나님이 우리를 이끌어가는 걸 볼 때 when I E, sabe, vendo que Deus estava me conduzindo, era muito gratificante. 교회를 이끌어가고 Deus está conduzindo a nossa igreja, 하나님이 우리 합창단 이끌어가고 Deus está conduzindo o Coral Graças, IYF Deus está conduzindo a IYF. 이야기를 이만큼 하려고. and that Sabe, eu quero falar sobre isso. Uma coisa que eu quero falar mais também, 우리 마음은 하나님 향해 이렇습니다. pessoal, o nosso coração para Deus é assim. 하나님의 마음은 우리 향해. Mas como será o coração de Deus para conosco? 하나님은 우리 마음이 하나님과 하나로 연합하면 Se unirmos o nosso coração com Deus, 하나님 우리 마음껏 일을 하고 Deus, sabe, Ele deseja trabalhar de todas as maneiras na nossa vida. 이야기를 했습니다. 사울 왕에 대한 이야기를 했는데 and we talked about Nós conversamos sobre o rei Saul. 사울 왕이 어느 날 암나기를 잊어버려서 찾아갔어요. Rei Saul uma vez havia perdido, né, uma jumenta, né, e ele estava indo buscar essa jumenta. 못 찾아서 Passou o dia inteiro procurando, mas não achou. 집으로 돌아가자. E ele falou, vamos voltar para casa. 같이 갔던 사원이 여기에 하나님의 선지자가 있습니다. Mas a pessoa que, o servente, né, que o acompanhou, falou, aqui tem o servo de Deus, o profeta de Deus, vamos perguntar para ele. 우리가 뭐 드릴 예물이 있느냐? Aí Saul perguntou, será que você tem algum presente assim para dar para ele? 4분의 1이 있는데 Aí ele falou, eu tenho um pouco de ouro ali, né?
E ele falou, então vamos entregar isso e perguntar para o profeta. 그래서 이제 사무엘 선지자를 E aí eles procuraram o profeta Samuel. See Prophet Samuel. 사무엘 선지자 집 앞에서 어떤 사람이 있길래 여기 선지자 집이 어디냐 물어서 내가 그 선지자다. E chegaram ali na frente da casa do profeta Samuel, né? Eles perguntaram, você conhece um profeta aqui? E ele falou, eu sou o Samuel. Ele falou, você suba lá naquele lugar alto. 그 상황을 산다에 갔어. And then E Saul, junto com o seu servente, foi para lá. 내가 아까 그 부탁한 요리 있지. and then he told them, you know that E ele falou, tem aquela comida que eu pedi, né? Você leva. 우리 앞에 놓고 먹으라는 거. E colocaram aquilo perante Saul e falou para que ele comesse. 아니 번번해지. E Saul ficou ali sem reação. Ele comeu and then he slept. e dormiu. 그날 아침에 이제 사울이 그 사무엘이 사울을 보는데 E no dia seguinte, né, Samuel enviou a Saul, 이렇게 그 상황을 좀 앞서 가게 하고 fez com que o servente fosse à frente 머리에 기름을 부어서 이스라엘 왕을 e ungiu Saul, fazendo dele rei de Israel. 이스라엘 왕을 God is making Deus fez você rei de Israel. 하다가 어떤 사람을 만날 E ele falou assim, você de volta para casa, você vai encontrar com um tipo de pessoa. 얘기를 하냐면 E essa pessoa vai falar assim para você, 암나기는 찾았는데 que encontraram a jumenta, 안 돌아와서 but since you guys mas 아들을 위해 어떻게 하리요 하고 걱정하고 있어요. seu pai está preocupado contigo, pensando o que fazer com você. 보면은 E depois 간다에 가는 사람을 만나는 você vai encontrar algumas pessoas 염소키 두 마리 끌었고 que vai estar carregando 2 cabras another have will have 2 loaves of 그 bread, 사람 떡두 덩이를 너에게 줬어. e 2 pães velhos, né? E ele vai te dar esses pães. Receba. I'll receive it. 좀 더 가면 블레셋 사람 영문이 있는데 도달하게 돼. Aí depois você vai entrar na porta dos filisteus. 선지자의 무리 산에서 포고와 저와 비파를 앞세우고 예언하면 대로. E terão as pessoas ali profetizando, né? Um grupo de pessoas profetizando ali. Blowing timbrels and pipes and trumpets. 그러면 너도 그때 하나님의 네게 임해서 너도 예언하겠다. Então nesse momento, sabe, o Espírito de Deus também vai habitar em você, você também vai profetizar. 하나님의 종 사무엘이 사울에게 하는 이런 일이 일어나거든. Ou seja, né, o profeta de Deus Samuel, ele contando sobre isso, ele falou, se quando essas coisas acontecerem, 하나님이 너와 함께 하시고 faça segundo lhe der o propósito, porque Deus está contigo. 함께 하시는 걸 정확하게 사울이 Pessoal, Deus, ele mostrou exatamente para Saul que Deus estava com ele. 이야기하는 이야기를 그대로 다 Por isso, tudo que o profeta Samuel havia dito para ele de antecedência, né, com antemão, aconteceu. E Saul se tornou rei. 자, 그리고 이제 여러 가지 이야기가 있는데 Sim, tem muitas histórias. 사무엘상 13장을 한번 Vamos procurar em 1 Samuel, capítulo 13. 13장 5절 Capítulo 13, versículo 5. Verse 5. 블레셋 사람 이스라엘 사울이 하여 모였는데 전거가 3만이요 마병 6천의 백성 해변 모래같이 많아 그들이 올라서 벳아론 동편 민마스의 진천 Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel, 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e povo em multidão com Maria que está à beira do mar. E subiram e se acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Avém. 3만 마병 6천 백성 해변 모래와 Que fala aqui 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, né? O povo em multidão como a areia que está à beira do mar. 그 다음에 8절 말씀 Vamos ver agora o versículo 8. Verse 8. 이스라엘 사람들이 미국만 보고 절박하게 굴과 숨과 바위 펴고 엄밀한 그 궁정이었어요. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhando dali. High places and then pits. 제가 6절인데 Ai, me desculpem, pessoal, era o versículo 6, eu falei versículo 8. 이스라엘 사람들이 미국만 보고 절박하게 굴과 숲과 바위 엄밀한 궁정이에 궁에 있으며 Vendo, pois, os homens de Israel, que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas e pelo buraco, e pelos penhascos, e pelos túmulos, e pelas cisternas. 어떤 이브리 사람 요단을 건너 갓과 길앗 땅으로 가되 사울은 아직 길갈이 걸을 수 없는 모든 백성은 Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, e o povo que permaneceu com Saul estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor. 이를 기다려도 길갈 보지 않으니까 백성이
Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando ali. 이제 사울이 그 다음에 뭐라고 하냐면 E o que Samuel diz depois? 사무엘의 정한 기한대로 이를 기다려 사무엘이 오지 않으면 사울 흩어졌습니다. Aqui no versículo 8 fala, né, que não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. And then verse E no 9. versículo 9, 사울은 번제와 화목제물을 가져오라 하여 번제를 então disse Saul, trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. 여기서 사울이 번제를 Só aqui fala que Saul, ele ofereceu um holocausto. Só ele não é sacerdote. 그러냐면 Why did he give the offering? Mas por que ele deu essa oferta? 하기를 바라서 제사를. Ele deu essa oferta esperando que Deus estivesse com ele o ajudando. 자 여러분 여기 아주 중요한 이야기. Só, essa coisa é muito importante. Here is 하나님은 사울에게 말하게 네가 이러한 일이 일어나는 것을 보고 Deus havia dito de antemão para Saul, ó, quando essas coisas acontecerem, 이렇다는데 찾았다는 이야기였기 ó, primeiramente você vai escutar de uma pessoa que, sabe, achar uma jumenta, 그떡 두 덩이 네게 주는 사람 만나고 vai encontrar aquelas pessoas que vão te dar aqueles pães, bread. 그다음에 블레셋 영문에 가까이에서 선지자들이 저와 수금을 앞세워 예언할 때 너도 성령이 예언하게 돼. e próximo ali à entrada dos filisteus, né, você verá os profetas ali profetizando, e você também receberá o Espírito de Deus e profetizará junto com eles. But why did Mas pessoal, depois de tudo isso ainda, por que Saul, ele 같이 계신 ofereceu essa oferta? 거지 마라. do not try to know Sabe pessoal, God is with you? Deus 이러한 일이 일어난 것을 estava mostrando para Saul, você não precisa tentar provar que Deus está junto com você. 하나님 네 속에 일을 하신다는 거예요. Deus falou que iria acontecer tais coisas e aconteceu tudo. Deus está contigo, Deus está trabalhando em você. So if Saul takes a step, 일을 하려고 기다리고 있는 Ou seja, basta Saul dar um passo nessa fé e Deus está esperando para agir. 함께 있다는 걸 확실히 보여줬는데 E de antemão Deus mostrou para Saul que Deus estava com ele. 사울은 자기 속에 하나님 먼저 앞서 일하는 걸 봐야 믿겠다는 Mas Saul aqui está com uma postura de que primeiro Deus, você mostre a sua existência, que está me ajudando, e depois eu vou segui-lo. 사울이 볼때 크기는 참 안타까워. E nisso, sabe, Deus se lamentou em relação a Saul. Saul like this. 그러니까 이제 사울이 이제 발을 내디디면 Então, se Saul desse um passo, 하나님 나와 사울과 함께 싸워 주시려고 God is with Saul. sabe, Deus já estava pronto para pelejar por Saul, estava pronto para abençoar a Saul. Hey Saul, Por isso está falando, Saul, vai, luta, eu pelejarei por ti. Sabe, Deus tem esse coração. 근데 사울은 하나님과 함께하는 게 안 보이는 Mas Saul não consegue enxergar que Deus está junto dele. 하나님은 언제 일하냐면 Pessoal, quando é que Deus trabalha? 그 하나님 계신 걸 믿고 Quando nós cremos na existência de Deus 믿음으로 발을 내디디고 e quando pela fé nós damos um passo nisso. Deus trabalha. 우리는 Nós 하나님 일하는 걸 보고 아 하나님 일하시는 거예요. queremos ver primeiro o agir de Deus para falar, Deus trabalha. 우리가 믿음을 가져야 하나님 일하는데 Por isso que eu falo que é necessário nós termos a fé para ver o trabalho de Deus. 하는 걸 보고 믿으려고 하니까 Mas já que nós queremos primeiro ver o trabalho de Deus para depois crer, 여기에서 문제가 aqui começa um problema. happened. 사울은 하나님 함께하고 이런 한 역사하시는데 Sabe, Deus estava trabalhando perante aquela situação, 때문에 하나님께 버림을 받고 mas por causa desse problema, Saul ele foi abandonado por Deus. 하나님 너무너무 사울이 안타까워. Deus ficou muito, muito lamentado por Saul. Saul. 자, 그다음 이제 읽어가면서 14장에 내려가 Se nós continuarmos a ler aqui no versículo 14, 하나님은 사울에게 뭘 가르치려고 Deus quis ensinar uma coisa para Saul. Saul. 14장에 가서 이제 사울의 아들 요나단이 있는데 And then in É no capítulo 14, né, tem o filho de Saul, Jonatas, 자기 아버지가 죽으면 자기가 왕이 되는 이제 세자인데 왕세자인데 e Jonatas era o príncipe ali, né, a pessoa para ser o rei caso seu pai morresse. 한 거예요. and the E o país estava em grande perigo. 근데 이제 요나단이 막 다 숨고 도망가고 나라 다 망해. Então, né, todas as pessoas haviam fugido, se escondido, e o país estava praticamente perdido. 이 돼도 다 망한 나라 어떻게 자기 이끌 수가 있어? E mesmo Jonatas se tornando um rei, como é que ele vai conduzir um país destruído? 그때 이제 요나단은 무슨 마음이 드느냐? Por isso, que coração ele sentiu? that was 그래, 내가 믿음으로
발을 내디뎌 보자. Isso, tá bom, então vamos dar um passo pela fé. Faith. 자, 하나님은 요나단이 하는 걸 기쁘. E Deus se alegrou do que Jonatas fez. Did. 요나단이 자기 병기 맡은 본인에게 말해. E Jonatas falou para o seu escudeiro: 우리가 저 할례받지 않은 블레셋 사람의 군대에게로 건너. olha, vamos em direção para os filisteus, esses incircuncisos. 큰 바위 언덕이 있는데 E tinha uma grande rocha ali. Of 두 rock. 개의 이제 바위산이 딱 가로막혀 있는데 E sabe, a entrada dos filisteus estava fechada por aquela rocha. 블레셋 내 보이자. E ele falou: vamos lá, vamos dar um passo. 그래서 그들이 올라오라 우리 올라가. E se eles falarem para nós subirmos, nós subiremos. 우리 여기 있으라면 가만히. Se ele falar para nós pararmos ali, nós pararemos. Stay back. 우리가 여기 있을 것이고 Then we will stay back here. 올라오라. Se ele falar para parar, nós paramos. Se falar para subir, nós subiremos. God has given them to our hands. 그래서 이제 블레셋 사람에게 보여. E eles se mostraram para os filisteus. 블레셋 사람이 산 꼭대기에 보니까 골짜기는 뭐 이스라엘 백성이 나오는 거. E os filisteus lá de cima viu que lá no vale, lá embaixo, tinham duas pessoas de Israel. 이스라엘 백성들이 그 구멍에서 나온다. Olha ali, o pessoal de Israel está saindo daquele buraco ali. 우리가 너에게 좋은 걸. Ei, venham, subam aqui. Nós vamos mostrar coisa boa para vocês. Jonathan said, E Jonatas não pensou duas vezes: vamos subir. Deus irá entregar eles nas nossas mãos. 그래서 이제 요나단이 산이 너무 커면 손으로 붙잡고 막 위로 올라. E já que era muito íngreme ali, Jonatas ele se engatinhou ali e começou a subir. 일할 걸 밀어. Por quê, pessoal? Porque ele cria que Deus iria trabalhar. 치르고 손잡고 치르면 그냥 죽는데. Porque, pessoal, pensa, se ele está indo contra o inimigo, subindo de gatinhas no lugar íngreme, se o inimigo atira lá de cima, ele morre. 갑자기 진이 막 흔들리면서 Só que ele foi e teve um terremoto ali 지는 거예요. e todas as pessoas caíram. 그 명이만 창으로 가 치르면 E todos os filisteus ali caídos, desmaiados, bastava, sabe, Jonatas ele matar com a sua espada. 죽게 일을 하는 걸. Ou seja, ali naquela situação ele pôde ver exatamente o trabalho de Deus. 자 이제 우리가 하나님을 믿는 사람 Só, as pessoas que creem em Deus, 대부분 이제 근성적으로 믿어요. and for the creem, mas de uma forma muito superficial. 우리 전도자들이 복음을 전하러 이제 선교사로 나가는 경우가 있어요. Tem, né, os nossos evangelistas que eles são enviados como missionários. 어려운 게 한두 가지 문제가 많지. E quando vão para outro país, não é um ou dois problemas que encontram, tem muitas dificuldades. 하나님이 일하실 거라는 거 믿어야 합니다. E nessa dificuldade tem que crer que Deus irá trabalhar. work, 이제 하나님과 우리 사이에 일을 할 수는 아주 중요한 조건. E existe, sabe, uma condição muito importante para que Deus possa trabalhar na nossa vida. 불을 켜려면 Só para nós acendermos uma lâmpada, 연계 전기를 끌어들여 é necessário conectar um cabo elétrico a essa lâmpada. 선을 가지고 연결이 안 되면 Se não for conectado com a energia por meio do cabo, 아무리 비싼 거, por mais que seja uma lâmpada super cara, czar, 아무리 세탁기가 por mais que seja uma máquina de lavar super cara, is, não é verdade? right? 전기 없으면 일을 Se não tiver energia elétrica, não funciona. 냉장고 아무리 좋은 거 Por mais que tenha uma ótima geladeira, não vai funcionar. 전기가 전선이 들어와서 전선을 또 전기가 들어와서 그 세탁기 안에 작용을 A eletricidade entra pelo cabo elétrico e começa a agir dentro daquela máquina. 세탁기 안에 들어와 거기에 이제 그 세탁기 모터가 있는 Dentro ali da máquina de lavar, por exemplo, tem um motor 사이에 있는 코일 박스가 이제 전기가 들어가면 전자석으로 변- e existe ali, né, uma caixa meio que de cobre ali, né, enrolado de cobre. 그럼 밀기 때문에 회전을 해요. E ali é convertido ali a energia. To make it spin. 어느 돌아가서 이 극을 바꾸면 And E then ele tem assim 다른 그 um lado, né, um sentido de rotação, né, que é decidido conforme a energia. Quando aquilo é trocado, ele vira para o outro lado. different 같은 poles 극을 attract 민다. and same Então poles tem essa função, né? Então o motor gira para um lado e para o outro. It was very funny, he told me. 남자하고 여자하고 있으면 서로 당기고 And when it's a man and a woman, they Antigamente nós tínhamos 한 싸우고 when 그런다. it's men and tínhamos esse, a gente falava assim que a energia é igual N하고 S가 서로 당기고 N and the S attract each other. é igual as pessoas, né? Homens e mulheres. Se fica homem e mulher junto, um puxa o outro. Se fica dois homens junto, briga, né? Eles se empurram. 그러니까 이제 같은 극은 서로 밀어. Então quando tem a mesma 한 바퀴 돌면 quando a energia é a mesma, eles 극이 바뀌어져요. You switch up the um empurra o outro. Então vai girar o motor para um lado.
Quando gira para um sentido oposto, né? Aquilo vem para o lado oposto. 안에서 전자석이 작용을 하면서 모터가 돌아가기 시작해요. Então, é por meio da eletricidade é que tem a funcionalidade do motor. 세탁기가 돌아가 E o motor funcionando vai fazer com que funcione a máquina de lavar roupa. E vai fazer aquele moinho, né? Aquele movimento. And as the waters crash into each other, 비와 자기에서 섬유 안에 때를 다 뽑아내. E aquela água que está ali dentro, né, com o sabão, naquele movimento, entra em contato com a água, se colide com a roupa, e aquilo começa a extrair a sujeira, né, e que a velocidade vai aumentando, e aquela sujeira vai indo embora, e depois é só secar a roupa. 좋은 세탁기 Porém, por mais que seja uma ótima máquina de lavar roupa, 연결돼 전기가 들어와야 할. tem que ter energia elétrica conectada a ela. 전기가 들어오지 않으면 아무리 좋은 세탁기 Se não tiver energia elétrica, por mais que seja uma ótima máquina de lavar, eu não sei quanto custa uma boa washer, máquina de lavar hoje, 하나도 전선이 전기가 이용돼. mas por mais que seja uma máquina de $1 milhão, se não tiver eletricidade não vai funcionar. 통에 흘러가는데 E a eletricidade vai entrar pelo cabo elétrico. 우리 마음 안에서 일을 하기 Pessoal, Deus, ele trabalha no nosso coração. 여러분의 마음이 하나님이 일하겠다. Então, nos seus corações, se vocês tiverem, Deus vai trabalhar. 그래서 이제 사울이 가진 큰 잘못은 뭘 얘기하냐? Só qual foi o grande erro de Saul aqui? Saul has done. What is it? 이런 일이 일어나는 것을 보거든. Oh, se você vê essas coisas acontecerem, Do as the occasion serves. sabe, se faça o que a ocasião lhe mostrar, Working in que Deus está contigo. Deus mostrou isso para Saul. 근데 이제 우리 인간은 Mas nós, seres humanos, 하나님 일하는 걸 보고 믿는 primeiro queremos ver Deus trabalhar para depois crer em Deus. 하나님 역사하는 걸 보고 믿는 Vocês também querem crer em Deus depois de ver o trabalho de Deus. 이제 믿으면 어떻게 하냐? 역사를 보지 아니하고 Mas o que é a fé? Antes de vermos o trabalho de Deus, 말씀을 믿고 달려나갈 때 하나님 일을 nós cremos na palavra de Deus, na Escritura, e nós vamos adiante crendo na palavra. E aí sim Deus trabalha. And some of our preachers, they work with their own humanistic 근데 wisdom. 하나님을 믿는 믿음을 갖지 못하니까 Sim, as pessoas conseguem trabalhar com os métodos humanos, mas por não ter a fé, a sabedoria de Deus, Deus não pode agir ali. 하나님 나한테 일 안 하니 E o que a pessoa vai falar? Deus não trabalha na minha vida. Eu vou continuar assim, eu vou morrer de fome. É melhor eu fazer minhas malas e ir embora. 그렇게 사역을 그만두고 Os ministros deixam os seus ministérios dessa forma. 때 하나님이 일하시는 걸 보여줍니다. Só que é nesse momento que Deus ele mostra a sua existência, o seu agir. And Saul was, Saul estava brigando com os filisteus. 3만이고 they had 30,000 chariots. Tem 30 mil cavaleiros, 해변에 tem 60 mil soldados, sabe? Pessoas que pareciam a areia do mar. He had a few hundred Então era impossível contra eles. Todos estavam com medo tremendo. and they ran away. 그때 사울이 어떻게 야 도망가지 마. O que Saul devia ter feito? Ei, parem de fugir. Deus está conosco. 나에게 이렇게 Deus me mostrou isso. 일할 때 하는 나와 함께 Deus falou que estaria comigo nesses momentos. Deus está conosco. Vamos adiante. Forward. 하는 일할 Deus irá trabalhar. Will work. Só precisava disso. 사울은 하나님 일하는 거 보고 Só que Saul, ele queria primeiro ver o agir de Deus para depois crer em Deus. 완전히 나라가 다. Por isso, o que aconteceu? Todo o país foi destruído. Ruin. 그때 이제 원관이 오늘 읽은 이 말씀 Right then. Aí naquela época, né? Passou esses versículos que nós lemos hoje. About that. 이건 하나님 뭐라고? O que disse Jonatas? 우리가 블레 사람의 부대에 있거든. Vamos ali para o arraial dos filisteus. Sin 하나님 우리 가운데 일하실 때 Deus está conosco. upon us. 하나님은 사람의 많고 적음에 달려 있어. Sabe, a vitória de Deus não está na quantidade de pessoas. For few. 그래서 이제 블레 사람의 부대에 Então eles chegaram ali na base dos filisteus. 생각해 보니 E quando pararam para pensar, Thought about it. 이제 자기 나가 아버지가 이제 나라가 다 망한 거예요. o seu país, o seu pai, que era o rei, já estavam todos fracassados. 자기도 이제 왕이 돼도 망할 수밖에 없어. E ele, por mais que fosse rei ali, elegido como rei, ele não tinha outro jeito, estava fracassado. Por isso ele queria, pela fé, colidir. Então vamos lá perante os filisteus. E eles se entregaram. Ó, filisteus, estamos aqui. 올라오라면 올라가. And if they say to come up, we'll go up. E ó, se os filisteus falar para nós subirmos, nós iremos subir. Deus está conosco. 거기 있으면 우리 여기. Se eles falaram para nós ficarmos, nós ficamos. 이제 이 요나단은
하나님이 자기 속에 나타나도록 했는데 Só o Jonatas começou a agir para que Deus pudesse se manifestar na vida dele. 사울은 Mas Saul não pôde fazer isso. 하나님 역사하는 거 Ele queria primeiro ver o agir de Deus. 하나님이 역사를 안 하는 거예요. Mas Deus não mostrava o seu trabalho. And Samuel didn't show up. 그러니까 벌벌 떨고 Por isso Saul só ficava tremendo de medo. 그때 이제 Só que Deus trabalhou com Jonatas. Work through the Lord. 근데 그래서 사람들이 왜 보던 이스라엘 숨었던 구멍에 나온다. 야 이리 올라. Os filisteus viram os dois falando: olha ali, ó, os israelitas ali saindo daquele buraco, subam aqui, subam aqui. Eles subiram. Jonatas falou: tá vendo? Ó, eles estão falando pra gente subir. 막 손으로 Com certeza é o trabalho de Deus. E eles subiram de gatinhas ali. 무장으로 차고 툭 치르면 죽는 Pessoal, naquela situação, se o inimigo, sabe, fura eles com uma lança, eles morrem. Mas eles estavam subindo. 자들이 언덕에 올라딱 Chegando lá em cima, quando se pôs de pé, sabe, a terra começou a tremer. Tu, 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 tu. Imagina o pastor Joseph aqui, ó. Tu, 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 tu. 그러니까 E as pessoas estavam. 사람들 진심으로 E as pessoas perderam a consciência. 영함이 같이 않고 쏘면 가요. 그만 숨을 Aí Jonatas, com seu escudeiro, começou a, sabe, esfaquear as pessoas, assim. E 그리고 하나님 ali teve o trabalho de Deus. Só o importante aqui 그다음 é o que vem depois. 15장에 들어가 Entrando no capítulo 15, 그 말씀은 o que diz aqui? 사무엘이 사울에게 이르되 여호와께 나를 보내 일시니 É capítulo 15, versículo 1. 왕이 기름 부어 그 백성 이스라엘을 위하여 왕을 삼으소서. 이제 왕은 여호와의 말씀을 들으라. Diz Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora as palavras do Senhor. 만군의 여호와께 이같이 말씀하시기를 아말렉 이스라엘에게 행한 곧 애굽에 나올 때에 길에서 행한 대적일이라. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. 그래서 아말렉에서 그들 모든 거기서 남기지 말고 순멸하라. 남녀와 전문을 아이와 부양은 나기를. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes, porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Pessoal, mesmo assim, Deus queria utilizar Saul. 사울이 믿음으로 행치 아니하고 하는 믿지 않고 행. Por mais que Saul não tivesse agido pela fé, não tivesse confiado em Deus, 하나님은 사울을 통해서 아말렉을 진멸하면서 한 역사를 나. Deus, por meio de Saul destruindo Amaleque, queria manifestar a sua obra na vida de Saul. 믿어가다 한 역사하는 걸 봤으니까 And because E já que Jonatas viu ali o trabalho de Deus na sua vida, 하면 되는 거예요. bastava Saul também seguir o que seu filho fez. Mas uma coisa que, sabe, machuca o coração, 사울이 하나님 말씀 소홀히 é que Saul, ele menosprezava a palavra de Deus e seguia o seu pensamento. 아말렉을 진멸하고 Ele foi destruir Amaleque. destroy Amalek, 남녀와 소아와 유아와 Homem, mulher, meninos e crianças de peito, 그리고 우양과 약대와 나귀. bois e ovelhas, camelos e jumentos. 근데 사울 왕이 Só que rei Saul não matou tudo. 양과 소를 대충 Matou algumas ovelhas e bois, 기름진 것은 남기고 썰모 e os melhores animais, os mais gordos, ele deixou vivo. 아말렉 왕 아각을. E ele não matou o rei de Amaleque, Agag. 여기 중요한 것이 Só o que é importante aqui nessa história? 하나님을 이렇게 섬기는 사람들 As pessoas que servem a Deus, 자기가 잘났다 똑똑하다 잘한다 그런 생각 사탄이 많이 들어요. Satanás sempre coloca nessas pessoas o pensamento de que, eu sou muito inteligente, eu sou muito bom, eu sou muito capaz. 잘났다는 마음이 E quando a pessoa aceita isso, ela sente que é tudo isso, não escuta com exatidão a voz de Deus, mas sim de uma forma muito vaga. 그래서 여러분 구원을 받고 하나님 섬기는 사람들이 성경 대충 읽어가지고 Então, as pessoas que receberam a salvação e querem servir a Deus, só que lendo a Bíblia de uma forma muito vaga, 생각을 포함시켜서 vive sempre acrescentando seu pensamento e não a vontade de Deus. 여러분 그걸 보고 너무너무 Então, Deus, ele fica muito sentido por causa disso. 가라고 말씀하셨습니다. O que Deus disse? No capítulo 16, versículo 1, 여호와께서 사무엘에게 내가 이
네가 그를 위하여 언제까지 Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? 하나님이 사울을 버릴 수 Saul não teve como evitar, Deus não teve como não abandonar a Saul, 하나님 믿는 믿음이 아니고 porque ele não tinha fé em Deus. 자기 생각을 Ele vivia seguindo o seu próprio pensamento. 자, 이제 여러분들이 성경을 읽고 기도 신앙생활 Então, quando vocês leem a Bíblia, oram e vivem a vida espiritual, 성경을 정확하게 읽고 lendo exatamente a Bíblia 마음을 정확하게 알아 e sabendo exatamente do coração de Deus, 그대로 이제 발을 내디디기 시작. e assim começar a dar um passo pela fé, Steps forward. 하나님 여러분 속에 놀랍게 Deus trabalha de uma forma incrível em vocês. 그러면 저들이 이번에 캠프를 하면 Pessoal, nós, dessa vez, fazendo o acampamento, 우리가 잘났거나 não é pela nosso mérito, por nós sermos inteligentes, por nós sermos dedicados. 다만 It's just that. 우리는 복음을 A única coisa que nós quisemos pregar o Evangelho, 한국만 말고 não só na Coreia, mas no mundo inteiro. All around the world. 하나님 이걸 기뻐. Deus se alegrou disso. Needs of this. 제가 부족한 것도 Eu 많고 tenho muitas necessidades. 여러분들께도 부족. Vocês também têm dificuldades. You have shortcomings. 인간적인 거 있어. Com certeza, entre vocês tiveram coisas humanas. 하나님이 바라는 복음전은 그 일에 나오고 Mas unimos o coração no trabalho que Deus se alegra, que é pregar o Evangelho. 우리가 CLF나 다음에 아니면 뭐 IYF나 그라시아스나 이런 일을 할 Quando nós fazemos um trabalho do CLF, ou da IOIF, ou do Coral Graças, 뭐 이유 só não existe um outro motivo para nós fazermos tudo isso. 또의 복음을 전하는 Não existe outro motivo a não ser pregar o Evangelho de Jesus. 부분에서 하나님과 하나가 돼. Nesse ponto é que as pessoas podem se unir com Deus. 지난 5월 달에 일어났던 일. Tudo que aconteceu no mês de maio, 그전 우리 부활절에 일어났 também o que aconteceu na Páscoa. 또 이번에 우리가 이 저 뭐야 군입포라 Dessa vez também, tendo esse acampamento da Gunius Corps, 하나님께서 Deus trabalhou de uma forma muito incrível. Amazingly. 그래서 저들이 하나님이 하는 일들을 보면 Se nós vemos os trabalhos feitos por Deus, 하나님은 여러분들이 뭐 열심히 하고 잘하는 것도 중요하지만 é lógico que é importante o seu esforço, o seu trabalho, mas 정확하게 하나님의 마음을 알아서 quando nós conhecemos exatamente o coração de Deus, Word of God. 이거는 아주도 않고 sabe, as coisas se tornam muito simples. 38년 된 병자고 일어나 자리 들고 Jesus Cristo disse para o enfermo há 38 anos: levanta, toma o teu leito e anda. 38년 된 병자는 걸어가지 못 Só que o enfermo há 38 anos ele não consegue andar. 걸어가려고 할 E quando ele tenta andar, Walk, 자기는 못 걸어간다는 ele tem o pensamento de que não vai conseguir. walk. 근데 못 걸어간다는 생각을 가지고 걸으려고 안 해야 E se ele tem esse pensamento de que não vai conseguir, ele não vai tentar caminhar. 걸어갈 수 있다는 Mas o que permitiu ele caminhar Because 하나님의 말씀이 자기 마음 안에 자기 생각을 이겨 é que a palavra de Deus venceu o coração dele, venceu o pensamento que havia no coração dele. 부분의 삶 A maioria das pessoas, people, 하나님은 믿어 mesmo crendo em Deus, God, 자기 생각이 하나님 생각 다 이겨먹어요. o seu próprio pensamento vence os pensamentos de Deus. 일을 하고 싶어도 일을 할 Por isso, por mais que Deus queira trabalhar, ele não pode agir. unable to work. 아무리 열심히 노력하고 수고 Por mais que a pessoa se esforce, se dedique. Try and labor. 여러분 생각이 진짜 무익한 거라 내 생각을 부인하고 Pessoal, se vocês sabem que seus pensamentos são inúteis, nega esse pensamento. 믿음으로 들어가기 E 시작. quando começam a ingressar na fé em Deus, In God, 여러분 어느 정도로 이렇게 도달하게 e 되면 quando chega a um certo ponto, certain points, 하나님이 내 안에 살아 일하잖아요. vocês sentem que Deus está trabalhando vivo em seus corações. working inside of me. 그러면 여러분들 그 하나님 너무 귀중하게 여기 Então vocês passaram a considerar aquilo muito precioso. 내뭐 재물이나 뭐 돈이나 장래 이런 거 그것보다 훨씬 귀하게 E vão sentir que é muito mais precioso do que qualquer bem, qualquer dinheiro. 여기 하나님 뜻을 따라서 정확하게 그런 E vocês passarão a caminhar exatamente conforme a condução de Deus, conforme os caminhos que Deus colocar. Then when God works in Deus está trabalhando em vocês. 하나님 참 감. Só uma coisa que eu agradeço muito para Deus. God because 하나님께서 최근에 저희들 교회로서 온 세계를 구원받고 이끌어가. Deus conduziu a nossa vida para que, por meio da nossa igreja, o mundo inteiro pudesse, sabe, ter a salvação. our world
O World Camp também foi isso. 하면서 우리가 이제 처음으로 정말 그 이제 온라인으로 하는 거예요. And as Pela primeira vez nós fizemos o World Camp online. online. 근데 여러분 이 일 속에서 하나님이 너무 세밀하게 E 일을 Deus trabalhou de uma forma muito detalhada nisso também. Precisely. 정말 우리가 감사하고 Nós ficamos muito, muito gratos. 우리가 몇몇 분 성령 가까이 이렇게 Nós solicitamos, né, uma mensagem de parabenização para alguns presidentes. 안타깝게도 몇몇 분은 비서실에서 막다 전달 안 됐는데 E muito lamentável, não sei se alguns presidentes não receberam, né, o recado da sua assessoria, mas poucos presidentes nos enviaram a sua parabenização. 이거 마치고 감사의 편지 E eu quero, nessa vez, escrever uma carta de agradecimento a esses presidentes. 하나를 위해 주는 걸 봤습니다. Eu vi que eles realmente, sabe, deram seus corações para nós. 알고는 여러 대통령 우리를 참 좋아하시고 메시지 쓰실 분 많다고 E eu sinto que tem muitos presidentes que gostam de nós e que escreveram essas mensagens. 참 많은 장관들이 우리를 돕고 Muitos ministros também nos ajudaram. 많은 사람들 우리 속에 살아 일하는 걸 Muitas pessoas estavam trabalhando junto conosco. 중요한 E o mais importante, 그들의 간증을 nós escutamos os testemunhos deles. 그들이 새 사함을 Eles receberam a remissão dos pecados. 우리 하나님이 얼마나 Só imagina quanto Deus fica feliz com isso. 여러분 어느 한 나라에 Só em qual país 교회가 뭐 10,000개가 있고 1,000개가 있고 tem 10 mil igrejas, sabe? 100 mil igrejas. 진짜 죄사함 받아 간증 사람이 Mas nessas igrejas não tem o testemunho de uma pessoa que diz: eu recebi a remissão dos pecados, sou justo. 일어났을 때 Só que dessa vez, por meio dessas conferências, quando teve esses monte de testemunhos, imagina, pessoal, o quanto Deus se alegrou. 예수님 얼마나 Imagina o quanto Jesus se alegrou. 그래 그거야 É isso! Right. 왜 이걸 몰라 Por que você não sabia disso? 그리고 그런 일을 하는 우리를 왜안 Pessoal, nós que estamos fazendo esse trabalho de pregar o evangelho, por que Deus não nos ajudaria? Por que Deus não trabalharia na nossa vida? 반드시 하나님은 능력으로 역사를 Deus, com certeza, com poder, manifesta a sua obra. With power. 제가 최근에 살면서 Eu, vivendo a minha vida ultimamente, 어제 PD 대사관에 가서 esses dias nós fomos para a embaixada de Fiji, fizemos estudo bíblico lá com o embaixador. O embaixador de Fiji, ele nos convidou, sabe? Todos os funcionários ali da embaixada se tornaram nossos familiares. 피아노를 배우고 E o embaixador falou que quer aprender piano. 싶어요. 고물 피아노가 여러 개 있어가지고 So we E have nós temos muitos pianos aqui na igreja. 고물이라 하면 잘못하면 중고 피아노 Pianos usados, né? pianos in our church. 어제 가니까 한 사람 피아노 반주를 하더라고요. E ontem eu fui lá no estudo bíblico e tinha uma pessoa tocando piano. E foi muito bom. Nice. 우리 자매 한 사람이 이제 피아노 가르쳐 Tem uma irmã da nossa igreja que está ensinando piano para ele. 그분들은 그 음악을 E eles gostam muito de música. Love music. 배워가면 그분들 전체 한 20여 명 좀 못 되는 Quando eu vou fazer o estudo bíblico, se reúne um pouco menos de 20 pessoas. 합창을 한번 E de vez em quando eles se apresentam uma música, 몇곡 하고 né, como um coral. 이렇게 말씀. Aí depois eles pedem para eu pregar. 지난주에는 우리 박광 목사님 전에 Na semana passada o pastor Paco Paulo pregou. 약간 신기가 나는 거 E uma coisa que me deu uma certa inveja 그분들은 내가 지금 박광 목사 수도 있고 é que parecia que eles gostaram mais da pregação do pastor Paco Paulo do que a minha pregação. 영어 가지고 와서 아마 그랬을 때 I think it's probably Deve ser por causa do inglês, porque that interpreting ele não precisa de intérprete, né? E foi muito so moving. emocionante. 잠깐 다 하고 왔는데 And then we eat a little bit and then we left. Nós terminamos o estudo bíblico, voltei para casa. 정말 월캠프를 하면 E dessa vez fazendo o World Camp, The world can. 하나님이 우리가 하는 것 só Deus se alegra do trabalho que fazemos. That we do. 아까 우리 한 여학생 Agora há pouco, né, uma jovem testemunhou. Testimony. 그래서 한 여자는 E eu fiquei muito tocado com o testemunho dela. 너무 우리의 시간이 짧다 했더니 Eu falei, né, que o nosso tempo foi muito curto. 또 안 쓰고 계속 이야기해. E por isso ela, sabe, 제가 저 순간 넘어질 eu fiquei preocupado porque ela falou sem respirar, né? Ela falou tanta coisa. 돈 너무너무 아름다운 Mas nos deu um testemunho muito agradável. Beautiful testimony. 저희들 교회 그런 감정이 창고에 가득 쌓여 Pessoal, na nossa igreja, esses testemunhos estão cheios na nossa igreja.
estão preenchendo meu coração também. 이제 사랑하는 강남교회 Amados irmãos, Members of the Gangnam Church. 주님과 함께 길을 vamos caminhar junto com o Senhor. 그냥 형식적인 신앙 Vamos parar com essa vida espiritual, sabe, superficial. 말고 Não essa coisa vaga. 사울에게 하나님 말씀하신 Deus disse para Saul, Saul, 지혜를 따라 quando essas coisas acontecerem, sabe, haja conforme a ocasião, porque Deus é contigo. with you. 여러분은 아직 그렇게 안 믿자? Só que, pessoal, vocês ainda não acreditam nisso. 나한테는 일안 하고 Ah, eu acho que Deus não está trabalhando na minha vida. 나에게 역사 안 하실 것 같아 그런 생각 Vocês têm esse pensamento, ah, Deus não vai trabalhar nisso. 아니 Pessoal, não é. Oh, 하나님 여러분 속에 일하시게 Deus, Ele deseja trabalhar em vocês. inside of you. 그래서 이제 내가 뭐 하나님 역사하고 내가 어떻게 일하고 그러면 뭐 이래저래 어서너서하다 Então você pode até pensar, ai, como é que Deus vai trabalhar numa pessoa como eu? 보다 귀한 시간 다 놓쳐버리고 E vocês acabam perdendo esses tempos preciosos com Deus. E os mais velhos já perderam tanto tempo, tão velhos. 우리가 하나님이 우리와 함께 Pessoal, Deus está conosco. 하나님 나와 함께 Deus está comigo. God is with me. 하나님 이 사람을 어떻게 하기를 원하시고 Ah, como será que Deus deseja fazer? 전도하기를 원하시고 Será que Deus quer ajudá-lo? Witness to him. 내가 말을 잘못 Ah, por mais que eu não saiba falar direito. Very well. Mas Deus vai me ajudar. Will help. 보고만 하면 Vamos pregar o evangelho uma vez. This gospel. 집회라면 Vamos tentar fazer uma conferência. Come to the conference. Deus vai trabalhar. God will work. 그렇게 Começa assim. How you start. 하나님 여러분 속에 하라 Só Deus já está vivo e agindo em seus corações. 사울은 하나님 역사하는 걸 보고 Saul, ele queria primeiro ver o agir de Deus. 그가 Só que Deus está falando, não, não é isso. 하나님 너와 함께 Deus já está contigo. 네가 죄 사함을 Você já recebeu a remissão dos pecados. 죄가 확실히 사해진 거 Você crê que seu pecado já foi lavado perfeitamente. 믿음을 따라 발을 내 Então, pela fé em Deus, dá um passo. Forward by 하나님 faith. 속에 역사 Deus está trabalhando em você. Is working inside of you. Deus ensinou isso. What he's teaching us. 사울은 나라가 다 Só que Saul fez com que todo o seu país fosse destruído. 요나단은 이 알렘는 다 그랬지 Jonatas, ele falou, não vamos contra aqueles incircuncisos. Deus está conosco. Will work inside of us. Jonatas foi. And ran forward. 놀라운 E tiveram coisas incríveis do trabalho de Deus. 정말 Realmente eles puderam, sabe, destruir os filisteus e conseguiram grande vitória. 자 이제 우리는 Agora nós 구원받는 가는 두 가지 temos dois caminhos. Two ways. Um é o caminho que Saul trilhou e o outro é o caminho que Jonatas trilhou. 보고 일하려고 Saul, ele queria agir depois de ver o trabalho de Deus. 그래서 세탁기가 돌아가는 거 보고는 그때 전기 연결 Pessoal, vocês esperam, sabe, a máquina de lavar girar para depois ligar na tomada? 연결해야 Vocês têm que ligar primeiro para aquilo girar, não é verdade? The washer 한 will 내서 work. 일하는 걸 보고 일하는 Então não esperem ver o trabalho de Deus primeiro, 나와 함께 계시기 mas creiam primeiro, ah, Deus está comigo. 때문에 발을 내 E se eu der um passo agora conforme a vontade de Deus, Given you. 그때 놀라우게 하나님 여러분 nesse momento, de uma forma incrível, vocês vão ver Deus trabalhar nas suas vidas. Inside of you. 이제 된 거야 이러면 A esposa do discípulo de profeta, quando, sabe, estava derramando aquele óleo, ela estava muito comovida. Ah, eu sou uma mulher tão má, eu não crio em Deus. 내가 이름을 부어도 Só que mesmo uma pessoa como eu, sabe, derramando esse azeite, o azeite está saindo. Ela ficou muito grata perante Deus. 우리가 하나님 믿음 Agora, pela fé em Deus. 하나님 역사하는 걸 보고 믿습니다. Só não, sabe, querendo crer depois de ver o trabalho de Deus. Mas creiam na verdade que Cristo está conosco. Deus está conosco. 하나님 역사하는 거 보고 Não esperem ver primeiro o trabalho de Deus para depois crer. 여러분 앞서 Pessoal, deem um passo pela fé. 여러분 속에 하나님 일할 모든 준비를 Deus já preparou todas as coisas para trabalhar em seus corações. 그래야 우리 강남교회 형제자매 속에 Por isso, aqui, para irmãos, pro coração dos irmãos, 할 것 없이 independente de quem seja, One. 정말 하나님이 살아 일하는 걸 se vocês verem o trabalho do Deus vivo, Working. 여러분 전혀 vocês se tornarão uma pessoa completamente diferente. 그리고 여러분 노년이 Terão um futuro feliz, Years you'll be happy.
자녀들이 Seus filhos serão abençoados. 일하는 동안 한없는 기쁨과 영광을 Enquanto vocês viverem vendo o trabalho de Deus, viverão uma vida cheia de glória e de bênção. Eu creio que a imensa graça de Deus estará com vocês. Glory to God. Vocês creem? You believe? 이제 우리 하나님이 Pessoal, creiam. Deus está comigo. 저도 배가 다 나은 걸 보고 믿으려고 했는데 Eu também não decidi crer em Deus depois que eu tive meu estômago curado. 날 배를 낳았더니 Não. Eu criei e Deus curou meu estômago. My stomach and it was healed. 여러분 다 하나님 역사하는 거 보고 하려고 하지 Não, pessoal, não esperem ver primeiro o trabalho de Deus para depois crer. 그래서 일을 시작 Pessoal, Deus já começou o seu trabalho. Work inside of you Deus já está trabalhando. is working. Então deem o passo pela fé. Forward. 여러분께 놀라운 하나님을 E 경험하고 vocês experimentarão o grande trabalho de Deus nas suas vidas. 강남교회 영접하면 모두 하나님과 함께 E se 동행하는 todos os irmãos aqui da igreja de Canadá andarem junto com Deus, 이 나라가 esse país irá mudar. Country will change. 온 세계로 O mundo irá mudar. Eu creio nisso. The world will be changed. Uma coisa que me deixa muito triste. 결국 사울은 Pessoal, Saul ele foi abandonado. Was forsaken. 하나님 그렇게 Deus queria muito agir na vida dele. 예배는 정말 다윗이 이제 일할 때는 Quando foi com Davi, foi completamente diferente. Completely different. 하나님 믿음 Davi, sempre pela fé em Deus, colidia. E Deus trabalhava. 여러분 정말 하나님과 함께 귀한 일 Só junto com Deus foi feito trabalhos preciosos. 삶이 하나님으로 Espero que vocês também tenham uma vida abençoada por Deus. E vamos ter um momento de oração. 개인적으로 좀 기도하면서 Podem orar Individually, individualmente, com fé de que Deus irá trabalhar.